Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue presente na vida de cada um. Também quero saudar os irmãos que nos assistem, agora sim, né, irmão Wagner, pela rádio, né? Eu falei no culto anterior, saudando os irmãos pela rádio, mas é só o segundo culto que é transmitido pela rádio. Então, saudar os irmãos que estão nos assistindo pela rádio e pelas nossas redes sociais também. Quero agradecer o convite feito ao pastor Marcos por trazer a mensagem esta manhã, o privilégio e, acima de tudo, a oportunidade de trazer o recado da parte do Senhor Jesus aos nossos corações. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Estarei lendo com os irmãos apenas um versículo, inicialmente. Se os irmãos quiserem deixar a sua Bíblia aberta, então depois faremos algumas menções em outros textos. Gênesis 37, verso 19, diz o seguinte: Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Lá vem aquele sonhador. Oremos. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, nesta manhã, com os corações gratos, Senhor, dedicando as nossas vidas a Ti, desejosos de ouvirmos a Tua palavra, vinda de encontro aos nossos corações, Senhor. Eu quero clamar a Ti, Senhor, que isso seja uma realidade na vida de cada um aqui, nesta manhã, ó Pai, que Tu possas falar, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para ouvirmos a Tua voz, o Teu recado, e sermos desafiados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lá vem aquele sonhador. Sonhar é algo muito gratificante, muito bom, quando nós sonhamos um sonho bom. Porque diz uma canção que quando a gente sonha um sonho ruim, então acorda chorando. Sonhar um sonho bom é maravilhoso. Especialistas falam que pessoas podem sonhar de 4 a 7 vezes por noite. Eu fiquei uma época em crise na minha vida que eu não conseguia lembrar meus sonhos, né? Até hoje, nem sempre a gente lembra os sonhos. Quando a gente vê essas reportagens, a gente fica meio em crise, né? Mas dizem que todos nós sonhamos durante a noite de 4 a 7 vezes. Quem nunca sonhou algo, então, tão marcante, tão maravilhoso, tão bom, que te fez acordar, e quando você acorda, você se sente mais motivado para o dia, mais animado para enfrentar as situações do dia, mais esperançoso por aquilo que tem a enfrentar? Sonhamos, muitas vezes, aquilo que nós priorizamos, sonhamos aquilo que estamos dando valor às nossas vidas. Sonhamos desafios vividos no nosso dia a dia, projetos que você tem a enfrentar no seu trabalho, situações que você tem a resolver, e de madrugada você sonha involuntariamente, e quando você acorda você lembra: eu sonhei com o problema do trabalho, e às vezes sonha até com a solução. Aí você já acorda maravilhoso, né? Sonhar até com a solução daquilo que você estava pensando e dando valor e vivenciando no seu dia a dia. Alguns escritores dormem com, pode ser até agenda, né? Pode ser até agenda de 2022. Dormem com uma agenda do lado, um bloquinho de notas, dormem com uma caneta ao lado, e quando acordam com alguma ideia maravilhosa, já anota para não esquecer aquela ideia. Acontece muito com escritores. E aqui nós vemos a história de José. Lá vem aquele sonhador. José ficou conhecido entre os seus irmãos como o sonhador. Não foi, à época, um bom título dado a José, porque os seus irmãos escutavam os sonhos de José. Seu pai escutava os sonhos do filho, mas não podiam compreender. O pai de José ficava meditando nos sonhos, mas os irmãos, isso gerava um ódio muito grande, porque os seus irmãos não podiam compreender aqueles sonhos.
Aliás, o próprio José compartilhava os sonhos com os seus irmãos, com a sua família, com seu pai, mas o próprio José não compreendia ainda aqueles sonhos, que para a época eram sonhos muito estranhos. Quantas vezes, meus irmãos, nós vivenciamos sonhos que outras pessoas não conseguem entender? Quantas vezes, ao seguir desafios vindos do próprio Deus, somos taxados como loucos? Podemos tentar imaginar, por exemplo, Deus falando a tantos personagens, mas Deus falando a Noé, a um homem considerado justo, bom, íntegro. Em meio à perversidade da humanidade, Deus estava chateado, e Deus chega a Noé e propõe a ele um desafio, taxado como louco aquele desafio. Em meio a um clima árido, um clima desértico, chegar para Noé e falar assim: Noé, construa uma arca. E o relato da construção da arca, a gente vê Deus falando a Noé em detalhes, dando todas as medidas, comprimento, altura, largura. Depois você pega uma espécie, um casal de cada espécie e coloca dentro dessa arca, porque eu vou acabar com a humanidade. Imagina a época, pessoas passando, e não foi da noite para o dia que Noé certamente construiu essa arca, mas as pessoas passando e vendo aquele homem construindo um grande barco, uma arca, da qual não fazia o menor sentido, até que aquele sonho fosse concretizado, o sonho que Deus tinha para a vida de Noé. Quantos sonhos Deus fez brotar já nos corações de tantas pessoas. Se você olhar e fizer uma introspecção, eu tenho certeza que Deus já trabalhou vários sonhos na sua vida. Sonhos que à época talvez fossem impossíveis. Sonhos à época que talvez jamais imaginaria que fossem concretizados. Sonhos que não eram compreendidos por pessoas que conviviam com você, mas que hoje esse sonho talvez seja realidade, mesmo que você também tenha sido taxado como louco à época daquele sonho. Pastor Salomão Ginsburg, ele teve uma influência muito grande no Brasil, na obra missionária. Pastor Salomão Ginsburg teve uma referência e uma influência muito grande, em especial no Nordeste. E ele, quando se converteu ao cristianismo, o seu pai, um rabino, o deserdou, não quis saber mais do seu filho, porque o seu filho foi considerado como louco a aceitar a esse cristianismo. Hoje, várias igrejas, como decorrência do trabalho, da obediência, do sonho que Deus colocou no coração do pastor Salomão Ginsburg, estão aqui presentes na nossa cidade, como a Igreja Batista Imperial, que tem 116 anos, a Igreja Batista do Cordeiro, uma igreja influente na nossa cidade, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, foi fundado pelo pastor Salomão Ginsburg, esse homem que certamente à época foi considerado como louco. Aliás, meus irmãos, quando nós pensamos de um modo geral em loucura, o Evangelho, ele é considerado loucura. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18, ele fala: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, essa mensagem é poder de Deus. Quando pessoas não têm as coisas discernidas espiritualmente, elas consideram loucura. Mas para nós que temos o poder de Deus, nós sabemos que é possível enfrentar essa realidade. Quando nós pensamos em Igreja Batista da Capunga, pastor Munguba Sobrinho pastoreou essa igreja durante 37 anos, e o pastor Munguba Sobrinho idealizou, seguindo o sonho de Deus para a realidade, este templo como nós temos hoje. Um templo bonito, confortável, um templo que hoje, em 2022, ainda tem toda essa estrutura bonita, que vira cartão postal da cidade.
Agora imagina isso, a época do pastor Munguba Sobrinho, construir um templo desse. Com certeza ele enfrentou dificuldades, com certeza enfrentou negatividade, com certeza enfrentou ovelhas suas enfrentando o próprio pastor e falando: pastor, o senhor está louco, isso não tem condições. Fazer uma obra dessa, a gente não tem recursos, é muito difícil. E o pastor Munguba Sobrinho, obedecendo às ordens de Deus, então ele enfrentou esse desafio, mesmo sendo taxado como loucura. Mas, meus irmãos, há uma diferença muito grande quando Deus está presente nos nossos sonhos. Os sonhos, eles deixam de ser ilusões. Esses sonhos, eles podem se passar a ser realidade. Eis a diferença, então, quando nós seguimos os sonhos de Deus, esses sonhos podem se tornar realidade. Lá vem aquele sonhador, os seus irmãos diziam isso, e agora vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo 19 e 20. A Bíblia, a mensagem, esse finalzinho aí fala: veremos em que os sonhos dele vão dar. Aquele jovem de 17 anos sonhava sonhos que não podiam ser compreendidos, sonhava sonhos que geravam uma indignação nos seus irmãos, e os seus irmãos queriam pegar aqueles sonhos, quando destruindo então José de alguma maneira, queriam acabar com os sonhos, porque isso afrontava a realidade dos seus irmãos. Mas não foi possível, porque Deus tinha sonhos especiais para José e para a realidade do mundo à época. Quando Deus está presente, os sonhos, eles não são ilusões, eles são realidade. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou. Esse versículo está relatado aí no capítulo 39, verso 2. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, na casa de Potifar. Que palavra-chave maravilhosa, que faz toda a diferença. O Senhor estava com José. O Senhor está conosco. Essa palavra-chave faz a diferença para que os nossos sonhos passem de ilusões à realidade, quando Deus está conosco. E quando Deus está conosco, esses sonhos são possíveis se tornar realidade. Quando olhamos a época, talvez não compreendemos, mas se seguirmos firme nos sonhos de Deus, estes sim podem se tornar realidade. Meus irmãos, hoje, 2022, Deus colocou um desafio muito grande, e hoje faço parte dessa igreja, como pastor gestor, como o irmão Wagner falou, desafios que a gente olha para todo lado, conversando com um irmão, com outro, com líderes, pastor Marcos Felipe, ali tem sonho demais, eu acho que é por isso que a gente se identifica. Quantos sonhos a gente tem para a realidade da nossa igreja, e a gente fica muitas vezes sem saber por onde começar, vendo dificuldades, mas muitos desafios que nós temos, nós precisamos talvez resgatar nas nossas mentes, que é possível vivermos esses sonhos para a realidade também da nossa igreja. Com Deus, os sonhos se tornam realidade. Quando Deus está conosco, nós não caímos nas tentações da vida, tentações talvez de deixar o sonho pelo caminho, tentação às vezes de esquecer tudo e aproveitar o momento. José, ele poderia ter caído nessa tentação. Nesse verso, capítulo 39, verso 2, que fala que Deus estava com José. Ele está relatado dentro da perícope que fala da tentação que José sofreu com a esposa de Potifar. Mas José, ele ficou firme e ele se lembrou que Deus estava com ele e não permitiu cair na tentação. Quantas vezes, diante das dificuldades,
nós podemos achar que Deus não está mais conosco e sermos fracos, caindo nas tentações da vida, de tal forma que esse sonho ele deixa de existir. Deus estava com José. Deus é Emanuel, Deus conosco. Não significa que José não enfrentaria dificuldades. Quando nós pensamos no Emanuel, no Deus conosco, não significa que eu e você não vamos enfrentar dificuldades, não vamos enfrentar luto, não vamos enfrentar dor, não vamos enfrentar situações que jamais imaginaríamos passar um dia. Mas quando Deus está conosco, Ele nos dá condições de enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. José, exatamente por fazer o certo, por não cair no jeitinho que nós somos tentados no nosso dia a dia, foi exatamente por ser fiel a Deus, ele foi parar na prisão. José estava na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos que não compreendemos aquela situação, nós temos que lembrar que Deus está conosco. O melhor dos sonhos que às vezes que achamos que podemos viver, porque eu já estou cansado da vida, já estou cansado de enfrentar situações difíceis, já estou cansado e, no meu modo de ver, estou percebendo que Deus já não está comigo, então eu vou enfrentar os meus sonhos, vou enfrentar e fazer aquilo que der na cabeça. E aí eu falo aos irmãos, aos amigos que nos escutam pela internet, o melhor dos sonhos longe de Deus, ele passa a ser um pesadelo. Mas o pior pesadelo, ele pode ser o melhor dos sonhos que a gente vivencia quando a gente lembra que Deus está conosco. Ao passar pelas situações difíceis da vida, nós somos tentados a achar que Deus não está mais conosco. José viveu esses momentos difíceis e pode ser que ele também, em algum momento, ele tenha pensado isso. Nós precisamos lembrar que nós somos humanos, nós somos falhos. E essa teologia que é pregada por aí muitas vezes, uma teologia de que você não pode passar por dificuldade, uma teologia que você não pode passar por dor, você não pode passar por sofrimento, porque você é filho do rei. É uma teologia que foge da realidade do que a Bíblia nos ensina. Quantos salmos a gente lê e o salmista expõe isso? O Salmo 22, o salmista fala: Deus meu, por que me abandonaste? Diante da dificuldade da vida que a vida nos proporciona. José, ao interpretar os sonhos, depois que ele chegou lá na prisão, e o texto fala que o Senhor estava com José. Então, vocês conhecem a história, e foi parar o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros. Tiveram algum desentendimento com o faraó, e um belo dia aqueles dois na prisão, junto com José, tiveram sonhos. Então o copeiro relatou o sonho que ele teve, relatou para José, e José interpretou o seu sonho e falou assim: olha, daqui a 3 dias você será restabelecido à casa do faraó, o faraó te colocará de volta ao seu lugar, e você será reconhecido por ele. E já o padeiro falou: olha, daqui a 3 dias a sua cabeça vai rolar, você vai ser decapitado, vai ser morto diante de todo mundo. E obviamente eu fico tentando imaginar que o copeiro, ele já trouxe aquilo como uma realidade para a sua vida, como esperança, porque era um sonho bom, era uma interpretação boa para a sua vida. Mas eu imagino que o padeiro não gostou muito da interpretação daquele sonho. Talvez tenha ficado aquele período sem falar com José. Talvez o taxando como louco, porque os sonhos não foram concretizados ainda. Mas José, ao interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, ele viu diante de si, humanamente falando, uma realidade de solução para todos os problemas que ele estava enfrentando. Então José
chega ao copeiro e fala assim: olha, vai acontecer como eu estou te dizendo, Deus me revelou, mas eu quero te pedir uma coisa. Quando você voltar então à casa de Faraó, então lembra de mim, lembra do que eu fiz, da forma que Deus me usou, para que eu possa sair dessa situação. Porque Deus sabia, e Ele sabia, que Ele não tinha feito nada de errado para estar vivendo aquela situação. Quantas vezes, meus irmãos, a gente enfrenta situações difíceis, e a gente quer dar do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa maneira, mas o texto fala que, apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. E deixa bem destacado, capítulo 40, verso 23, deixa bem destacado, ao contrário, esqueceu-se completamente de José. José talvez tenha colocado as esperanças ali naquela situação, porque já que o copeiro ia ser restabelecido a Faraó poderia tirar José daquela situação, mas Deus tem um tempo certo, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas nas nossas vidas. E quantas vezes nós queremos falar para Deus aquilo que tem que ser feito, a maneira que tem que ser feita. Talvez se o copeiro já saísse falando tudo o que tinha acontecido, já fosse falar para o Faraó, talvez não fizesse diferença nenhuma, talvez o copeiro seria ignorado e José esquecido daquela prisão. 2 anos depois, então, dessa cena se passaram, após José ter interpretado os sonhos do copeiro, e aí Deus tem o seu jeito, Deus tem a sua maneira, Deus tem o seu momento para atuar nas nossas vidas. Quantas vezes achamos que as coisas deveriam funcionar naquela hora, naquele momento, daquela maneira? Quantas vezes somos tentados nas nossas conversas com Deus e falar: Deus, não é que seja feita a tua vontade, mas que seja feita a minha vontade, porque Deus tem que ser feito dessa maneira, ou dessa, mas se não der certo eu tenho plano B, eu tenho plano C, eu tenho plano D, eu tenho o alfabeto inteiro para orientar Deus como fazer para resolver aquela situação. Mas as coisas não funcionam assim, porque Deus, Ele tem a sua maneira, e Deus fala para a gente que o plano não é esse, que a maneira não é essa, que a hora não é agora, e Ele tem o jeito dele de fazer. Os sonhos de José começaram a fazer sentido, mas ainda assim ele estava sem entender o porquê desses momentos de altos e baixos na sua vida. Quando, aos 17 anos de idade, o preterido do pai, causando inveja dos seus irmãos, ganhando uma túnica especial, interpretando sonhos, falando sonhos que teve aos seus irmãos, gerando indignação a eles, depois sendo jogado no poço, quase perdendo a sua vida, depois sendo resgatado e sendo vendido como escravo, sendo humilhado e caluniado na casa de Potifar, sendo preso. Ele não entendia o porquê desses altos e baixos na sua vida, como muitas vezes, mesmo sabendo que Deus está conosco, nós muitas vezes não entendemos o porquê nós enfrentamos momentos de altos e baixos. Lá vem aquele sonhador. Somos conhecidos, meus irmãos, pelos nossos sonhos. Mas a pergunta que eu faço nessa manhã para você, como eu já fiz para mim, o que nós estamos sonhando? O que estamos priorizando? O que nós estamos pedindo verdadeiramente a Deus como cristãos? Qual é o desejo do nosso coração, o desejo maior? Pastor Marcos pregou alguns domingos atrás um texto em 1 Reis, capítulo 3, verso 5, quando fala o seguinte: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite e disse em sonhos: pede o que queres que te dê. Esse seria os sonhos dos sonhos de qualquer um de nós.
Deus falando diretamente a você em sonhos e falar assim: João, Maria, pede o que queres que eu te dê. A pergunta que eu faço é: o que será que nós pediríamos a Deus como cristãos? Qual seria a nossa maior prioridade? Qual seria o nosso principal sonho? Respondendo então aquela pergunta que Deus fez. Lá vem aquele sonhador. Todos nós sonhamos coisas, sonhamos situações para cada um de nós. Todos nós desejamos viver dias melhores. Todos nós desejamos sair dos fundos dos poços da vida. Todos nós desejamos parar de vivermos as calúnias que enfrentamos muitas vezes na vida. Talvez você já tenha sido caluniado no seu trabalho. Talvez você já tenha sido caluniado na sua família. Talvez as pessoas não tenham entendido a sua realidade de vida. Talvez a gente esteja preso às prisões da vida, as situações que nos prenderam e nos travaram e nos deixaram de sonhar. Talvez estejamos vivendo os esquecimentos, como José enfrentou, olhando como alternativa e solução para a vida, colocando a esperança na vida de alguém. E quantas vezes a gente fala assim: eu ajudei aquela pessoa, aquele irmão, e o abençoado lá, igual o copeiro fez com José, esqueceu completamente. Deus tem o jeito dele, Deus tem a maneira dele. Lá vem aquele sonhador. Mas será, meus irmãos, que quando nós sairmos dessas condições de provas que a vida nos proporciona, a pergunta que eu faço é que será que depois das provas nós vamos entender as lições que Deus quer para cada um de nós? Gênesis 41, verso 39 a 43 diz o seguinte: Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir com linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. José agora deixou para trás todas aquelas situações de esquecimento, de calúnia, de inveja dos irmãos, de ser vendido como escravo. José agora era o segundo homem mais importante do Egito. José poderia fazer praticamente tudo o que podia, ou tudo o que ele queria, só ficando abaixo do faraó. Quando então, diante daquela realidade, dos sonhos que ele vivenciou, ele se deparou com a cena que trouxe luz àqueles sonhos não compreendidos de mais de 20 anos atrás, 20 anos de inconstâncias da vida, 20 anos de sofrimento. E agora, no capítulo 42, versos 6 a 9, diz: José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se
então dos sonhos que tivera a respeito dele. Agora os sonhos de José, os seus próprios sonhos foram interpretados por Deus para a compreensão de um propósito. José agora compreendia, vendo aquele sonho lá atrás e vendo o sonho se concretizar, quando agora ele tinha a oportunidade de fazer o que ele quisesse com os seus irmãos. Quantas vezes, meus irmãos, a gente acha que Deus tem que fazer dessa maneira ou de outra, mas Deus tem o tempo e o propósito dele. Quantos personagens bíblicos viveram situações difíceis e Jó, em meio às suas crises, ele reconheceu, depois de tanta angústia, depois de tanto sofrimento, tanta perda que Jó teve, conversando com 3 amigos que tentavam explicar o inexplicável, tentavam justificar, tentavam impor mais peso nas costas do que ele já estava vivenciando. Quando Jó então reconhece, no Jó capítulo 42, verso 2, e fala: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Assim também José, tudo agora fazia sentido, ao ver aqueles sonhos que ele teve lá atrás, em reconhecer que aqueles sonhos eram sonhos de Deus para a sua vida. E José, ele conseguiu ver agora toda a cena, todo o quebra-cabeça montado, todas as peças encaixadas. Mas, porém, José, ele permitiu, talvez, depois de muita luta interna com ele, porque eu fico imaginando que não foi fácil, ele olhar mais de 20 anos de sofrimento como consequência do que os seus irmãos fizeram com ele. E agora ele tinha oportunidade de fazer o que quisesse com os irmãos. Mas José conseguiu, José permitiu que Deus dirigisse a sua vida e os seus sonhos. Existiria um propósito para que essa cena fosse concretizada, uma cena que aconteceu há 23 anos atrás. José poderia usar essa oportunidade e humilhar os seus irmãos, em tratá-los como escravos, em caluniá-los. José até deu um susto muito grande neles. José até, quando você relê a história, você vê toda aquela cena, José colocando a taça de prata dele na bolsa dos irmãos, para que os irmãos fossem culpados, deixa preso um irmão, manda buscar o irmão mais novo. Aquela crise familiar, Jacó sem entender, sem permitir, não vou deixar, já perdi um filho, não vou perder o meu filho mais novo. Aquela crise toda, o susto que José deu em todos os seus irmãos. Mas José, depois de toda essa realidade, José reconheceu o porquê dos sonhos que Deus tinha para a sua vida. José reconheceu e afirmou o que está relatado aí no capítulo 45, verso 5. E se você tem a mania de grifar sua Bíblia como eu, um dos textos mais lindos da história de José é esse versículo 5 do capítulo 45. Quando então José fala para os seus irmãos, quando José se apresenta aos seus irmãos, José já tinha reconhecido-os, já tinha dado susto neles, José já tinha saído para chorar, que talvez ele não soubesse como enfrentar aquela situação, mas quando ele permitiu que Deus usasse a sua vida, José afirma: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Lá vem aquele sonhador. José agora, ele poderia sim ser propagado como o sonhador, pois ele entendeu que Deus tinha planos para a sua vida, ele entendeu os sonhos que Deus tinha revelado há mais de 23 anos, quando aquele sonho que gerou toda essa trajetória na vida de José.
Meus irmãos, Deus tem sonhos, Deus tem planos para as nossas vidas. Quantas vezes eu e você já sonhamos lá atrás algo que ele se concretizou, algo que era impossível, algo que ia ser difícil, mas que ele se concretizou. Será que estamos permitindo que esses sonhos, que esses planos de Deus sejam cumpridos nas nossas vidas? Ou muitas vezes nós estamos travados e parados, chateados, enraizados em situações de decepção, como José passou, e colocando essas situações acima dos sonhos. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos reclamando, quantas vezes estamos cedendo às tentações no meio do caminho, no meio da estrada da vida, naqueles momentos de altos e baixos, quando estamos por baixo, achando que Deus nos abandonou e falar, agora eu vou fazer o que eu quiser, que não vale mais a pena servir a esse Deus que me abandonou, porque olha a situação que eu estou vivendo, olha a dificuldade que eu estou vivendo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente prefere achar e se vitimizar no fundo de um poço, esquecer que Deus está lá, pronto para nos resgatar. Quantas vezes estamos presos a todas essas situações que a vida nos oferece. Lá vem aquele sonhador, lá vem José, mas pode ser lá vem João, lá vem Maria, lá vem Roberto, lá vem qualquer um de nós que tem condições de sonhar os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero pedir aos irmãos que abaixem suas cabeças, se coloquem diante de Deus nesse momento. Você faça uma oração a Deus. Talvez você fale, pastor, eu estou vivendo uma dificuldade muito grande na minha vida, há muitos anos. Eu estou semelhantemente a José, sendo humilhado, sendo caluniado, sendo esquecido. Mas eu quero te desafiar, meu irmão, a lembrar que quando Deus está conosco, os sonhos, eles deixam de ser ilusão, mas os sonhos, eles podem se tornar, com Deus, a realidade. Quantas vezes, meus irmãos, a dificuldade que você talvez esteja vivendo hoje, ela está tão latente na vida, tão forte, de uma maneira tão especial, que você não consegue ver o que Deus já tem feito na sua vida. Talvez a dificuldade hoje seja tão grande que quando você olha para trás, você não consegue lembrar quantas vezes Deus já te tirou dos poços da vida, dos atoleiros. Eu quero te desafiar, meu irmão, que você nessa manhã, você volte a sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. Nós podemos voltar a sonhar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós podemos voltar a sonhar os sonhos que Deus tem para a realidade dessa igreja. Nós podemos voltar a sonhar os sonhos que Deus tem para a realidade da nossa família, para a realidade da nossa vida. E se você nessa manhã, você que está orando, você sentiu a palavra falando ao seu coração, Deus te incomodando, e você deseja voltar a sonhar, eu quero pedir que você levante a sua mão, onde você se encontra. Não vou pedir para você vir aqui à frente, Deus abençoe. Voltar a sonhar os sonhos de Deus, as oportunidades que Deus quer te usar para uma determinada situação. Levanta a sua mão e eu vou orar por você, onde você se encontra. E Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe.
Meus irmãos, quantas vezes as situações nos deixam presos? Quantas vezes nós somos tentados a achar que Deus não está mais conosco? Quantas vezes ouvimos essa teologia, como eu falei, que está sendo pregada por aí, e as pessoas falam com você e falam assim, mas você não é filho de Deus? Quantas vezes você é tentado a olhar, como um jovem uma vez chegou para mim e falou, pastor, eu não entendo porque eu estou passando por tudo isso, porque os meus colegas que nem acreditam em Deus, não buscam a Ele, estão trabalhando nos melhores empregos e eu já estou procurando emprego há tanto tempo e não consigo. Mas aqueles sonhos longe de Deus, eles podem virar pesadelo. Mas quando Deus está conosco, quando vivenciamos os sonhos de Deus, esses sim vão fazer diferença na nossa vida. E os problemas, as dificuldades nos travam e nos impedem de voltar a sonhar. Nós vamos orar então, clamando a Deus, que Ele molde os nossos corações, em nome de Jesus.